Agente federal é suspenso após empurrar uma imigrante dentro de um tribunal em Nova York. A maioria dos detidos pelo ICE em Somerville, Massachusetts, são brasileiros. Cineasta brasileira desaparece nos Estados Unidos depois de uma detenção imigratória. E no cenário político, Lula promete mostrar a Trump que a trama golpista no Brasil foi além do 8 de janeiro, com indícios até de um plano de assassinato. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, está no ar o Agenda 47. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SBT Television, SIC Internacional. Também na plataforma de stream SBT Plus. E claro, no nosso canal do YouTube, Seaba Brazilian Television. Aproveita, se inscreva agora mesmo, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para não perder nada em nosso canal. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Na semana passada, nós mostramos aqui em Nova York um agente do ICE empurrando uma pessoa. Ele foi suspenso após vídeos mostrarem que ele empurrou realmente uma mulher imigrante contra uma parede e a derrubou no chão dentro de um tribunal de imigração. A vítima, identificada como Mônica Mareta Galaza, do Equador, tentava impedir que ele levasse seu marido quando foi agredida. O Departamento de Segurança Interna afirmou que o comportamento é, abre aspas, inaceitável, fecha aspas, e anunciou uma investigação formal contra o agente. O governo Trump anunciou que localizou cerca de 25 mil crianças imigrantes que haviam desaparecidas durante a gestão Biden. Muitas delas, segundo autoridades, vítimas de abuso, tráfico sexual e trabalho forçado. O responsável pela fronteira, Tom Homan, disse em entrevista à Fox News que a operação ainda está em curso e que os registros municipais apontavam para até 300 mil casos de desaparecimentos. Apesar deste avanço, ele reforça que o desafio permanece. Os Estados Unidos dizem manter o país aberto a refugiados, mas também afirmam que é urgente garantir a segurança e evitar que novas crianças desapareçam. Um vídeo que circula nas redes sociais reacende o debate sobre o abuso nas operações de deportação dos Estados Unidos. Nas imagens, dezenas de imigrantes aparecem amontoados e deitados no chão durante a sua detenção. A gravação provocou indignação internacional, enquanto defensores dos direitos humanos denunciam humilhação e falta de dignidade. Para os críticos, trata-se de uma contradição cruel. Um país que depende da força de trabalho imigrante, mas falha em proteger seu direito humano mais básico. Somerville, no estado de Massachusetts, vive um clima de apreensão entre os imigrantes brasileiros. De janeiro até agora, mais de 30 pessoas foram detidas por agentes federais na cidade. E conforme autoridades municipais, a maioria dessas detenções envolve, sim, brasileiros que não respondem por crimes violentos. No último fim de semana, a prefeitura confirmou que operações do ICE, o órgão de imigração e alfândega dos Estados Unidos, foram bastante intensificadas na cidade. 4 detidos já foram transferidos para Buffalo, em Nova York, e outros ainda aguardam verificação. Entre os casos mais emblemáticos, o vereador J.T. Scott acompanhou e gravou o momento em que um agente pararam imigrantes que dizem estar em situação legal, mas mesmo assim foi algemado e levado. Já nas ruas, moradores afirmam que imigrantes estão escondidos dentro de casa, com medo de sair até para ir à lavanderia ou tomar um café. Negócios de imigrantes estariam fechando por receio e cresce um sentimento de pânico urbano na cidade de Somerville, em Massachusetts. Neste fim de semana, ganhou repercussão o desaparecimento da cineasta brasileira Bárbara Marques, residente em Los Angeles. De acordo com familiares e o marido Tucker May, ela teria sido detida durante uma audiência rotineira para o Green Card, junto ao Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. E desde então, não se sabe onde ela está, nem mesmo seu advogado tem notícias concretas. O marido afirma que Bárbara foi transportada entre instalações, apesar de uma ordem judicial pendente.
e denuncia que está sendo mantida em condições precárias, com mais de 12 horas sem alimentação. O caso está sob investigação judicial e mobilização social lá em Los Angeles. O presidente Donald Trump anunciou hoje a mobilização de tropas federais em Portland, no estado americano do Oregon, para reforçar a segurança das instalações do ICE, o Serviço de Imigração e Controle e Aduana. Segundo ele, a medida responde a protestos e ataques crescentes contra centros de detenção. Trump autorizou, abre aspas, força total se necessário, fecha aspas, e ordenou ao Departamento de Defesa o envio de todos os recursos militares exigidos. Governadores estaduais e autoridades locais reagiram criticando a ação como abuso de poder e já recorreram à justiça para barrá-la. Em Chicago, agentes de alfândega e patrulha de fronteira patrulharam o Rio Chicago em mais um dia da Operação Midway Blitz, gerando estranheza entre os moradores e autoridades locais. 4 embarcações marcadas cruzaram o rio com agentes armados e mascarados, provocando dúvidas sobre o papel desta operação nas águas da cidade. O governador J.B. Pritzker acusou o governo federal de usar tática de intimidação e questionou o custo ao contribuinte. Até agora não há explicações claras de como a patrulha marítima se encaixa nos objetivos da Blitz imigratória. No domingo, também, dia 28, cenas de tensão tomaram conta do centro de Chicago, quando agentes da patrulha fronteiriça foram avistados, em operações de prisões ao longo do Michigan Avenue, uma das vias turísticas mais icônicas da cidade, e às margens do rio Chicago. Testemunhas relatam que agentes fardados, alguns mascarados e armados, abordaram transeuntes e efetuaram detenções em plena via pública. A ação gerou reações imediatas de autoridades locais que acusam o governo federal de intimidação e violação de direitos civis. Ainda em Chicago, viralizou nas redes sociais, também no último domingo, cerca de 10 agentes do ICE correram atrás de um entregador de comida no centro de Chicago. Imagens feitas com celular mostram o homem escapando de bicicleta, enquanto os agentes o perseguiam a pé sem contato físico, o gesto ameaçador. Registrado, o vídeo foi postado pela primeira vez pelo CEO da Greystack Media, Christoph Sweet, e se espalhou rapidamente na rede social X. Vamos acompanhar de novo? Vamos acompanhar, porque é interessante. Lá está o entregador, aí os agentes começam a correr atrás dele lá, olha só. Se não fosse trágico, seria cômico, né? Assim, é uma situação. E os agentes continuam a correr, mas incrivelmente os agentes não conseguem pegar o entregador de comida. Uma boa notícia é que alguém realmente não ficou com fome neste dia. O senador estadual Jamie Eldridge, de Massachusetts, manifestou nas redes sociais sua profunda decepção com o cancelamento do Brasil Fest em Marlboro, atribuindo a decisão ao medo de prisões promovidas pelo ICE. Para o senador Eldridge, o festival sempre representou a força cultural da comunidade brasileira e ninguém deveria viver sob o temor de expressar suas tradições. Ele afirmou que continuará defendendo a segurança das famílias imigrantes e a presença dos brasileiros no estado. Confira. I'm State Senator Jamie Eldridge. We're here in the heart of the French Hill neighborhood of Marlboro and Lincoln Street. Every year, just down the street, there's a Brazil Fest highlighting the very large Brazilian American and Brazilian immigrant population here in Marlboro. Very sadly this year, Brazil Fest has been canceled out of fear of ICE detentions and arrests, many of which have happened in Marlboro to many Marlboro Brazilian and other Latino families. I think it's incredibly sad Brazil Fest is not happening here, but the reality is people are very scared about ICE coming to events, coming to people's workplaces, coming to their homes. And so we have this wonderful cultural event that brought so many people together in Marlboro to enjoy Brazilian food, Brazilian music, Brazilian culture, not happening this year. I'm continuing to advocate for immigrant communities that are vulnerable to immigration enforcement.
and we need to make sure to preserve the culture and contributions, including what the Brazilian community has brought to Marlborough. E não é só os eventos que estão sendo afetados, não. O turismo de compra nos Estados Unidos registra queda histórica. O país deve perder cerca de 12,5 bilhões de dólares em gasto de estrangeiros somente em 2025, segundo o relatório do WTTC, que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Mesmo com aumento no fluxo de brasileiros no país no primeiro trimestre, cerca de 5% de crescimento, segundo especialistas, o valor de consumo caiu. A razão: dólar nas alturas, sobretaxa do IOF e rígidas políticas imigratórias. Outlets relatam um movimento mais baixo. Varejistas nos Estados Unidos temem que a força histórica do turismo de compras comece a ceder. 4 meses depois de ameaçar, Donald Trump realmente reafirmou que vai impor uma tarifa de 100% a todo e qualquer filme produzido fora dos Estados Unidos. Em post na rede Truth Social, ele afirmou que a indústria do cinema americana foi roubada por outros países e citou a Califórnia como um dos estados mais prejudicados. Até o momento, não há detalhes sobre como essa tarifa será aplicada. Críticos alertam: a medida pode gerar disputas legais e reações internacionais. Falando de política entre o Brasil e os Estados Unidos, o presidente Lula prepara-se para afirmar ao governo dos Estados Unidos, Donald Trump, que a conspiração golpista no Brasil não só limitou ali aos atos do 8 de janeiro em 2023, não. Segundo ele, chegou a incluir planos de assassinato contra ele próprio, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Enquanto negociações para o encontro com Donald Trump ainda não têm data certa, a equipe de Lula quer desmistificar a narrativa de que houve apenas invasão do Congresso, destacando, em vez disso, meses de trama institucional. O governo dos Estados Unidos afirma estar bem próximo de um acordo para encerrar o conflito em Gaza, com plano de paz em 21 pontos, que inclui a devolução imediata de reféns e retirada gradual das tropas de Israel. Hoje, Trump e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reúnem na Casa Branca para anunciar os detalhes. Mas há alerta que diplomatas dizem que o plano ainda não é um texto fechado. Ajustes continuam sendo negociados nos bastidores junto a Trump e Netanyahu. Vamos agora às capas dos jornais que são notícias, jornais comunitários que estão presentes aí na nossa comunidade há muitos anos, e é um momento também da gente dar aquele prestígio aos nossos jornais. Vamos lá, primeira capa aqui, Brazilian Times, nós vamos a 3 regiões do Brazilian Times. Esse aqui é o Brazilian Times lá de Massachusetts, que traz aí, Estados Unidos registram saída de 2 milhões de imigrantes em menos de 250 dias, isso é histórico. Isso está incluso deportação, autodeportação e saídas realmente voluntárias. Avião com 98 brasileiros, deportados dos Estados Unidos, chega no Brasil. Inclusive, a gente já parou até de dar essa notícia porque está muito corriqueiro. Aí tem a imagem do senador, que a gente falou a imagem do senador aí, falando do evento que foi cancelado em Marlborough por temor de ações do ICE. Então, isso virou realmente uma mídia dentro da comunidade brasileira, porque esse senador saiu em defesa do evento brasileiro. Vamos mais uma capa aí, Madureira? Vamos lá. Nosso diretor de imagem, Madureira, vai botar aqui mais uma capa aqui do jornal. Prefeito, esse aqui é o jornal que é os 3 estados, que é New Jersey, Nova York e Connecticut. Prefeito de Denver anuncia diagnóstico de linfoma e garante continuidade no cargo. A administração Trump identifica quase 25 mil crianças imigrantes desaparecidas, também foi destaque no nosso jornal. Califórnia se torna o primeiro estado dos Estados Unidos a proibir operações policiais com agentes mascarados. A gente deu isso também, mas muita gente gosta de ler o jornal pela manhã, vai ter a oportunidade de ler esse jornal. Mais uma capa aí? Vamos lá, Madureira? Vamos aqui, vamos lá. Olha, agora é o jornal lá da Flórida, Brazilian Times da Flórida. Centenas de imigrantes desaparecem no centro de detenção da Flórida. Mineiro se destaca nos Estados Unidos e ingressa em mestrado no Virginia Tech, olha só. Prefeitos brasileiros viajam aos Estados Unidos para discutir impactos do tarifaço de Trump. É isso, essas são as capas. A gente vai trazer, durante a semana, a gente vai trazendo muito mais capas aí dos jornais e destaques dos jornais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Quero aproveitar agora, gente, e fazer um agradecimento. A gente faz isso sempre para agradecer as pessoas que estão sempre nos assistir.
E agora chegou o momento de agradecermos as pessoas que nos assistem. Dá aquele abraço, aquele alô carinhoso. Quero mandar um abraço aqui pro Mr. Gomes, que está lá em Londres, na Inglaterra, assistindo a gente. Marcilene, lá em Teófilo Antônio, Minas Gerais. Paulo Ferreira, que nos assiste lá em São Paulo. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso Agenda 47. A gente vai ficando por aqui, mas logo mais às 7 horas da noite estarei de volta aqui com o Brasil News, trazendo as últimas notícias, as últimas atualizações do dia, do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Em nome da nossa equipe, nosso diretor de imagens, Carlos Madureira, nosso diretor de controle, mestre Rogério de Souza, a gente vai ficando por aqui, mas deixo aqui o pedido. Se inscreva no nosso canal, dá o like e ative o sininho das notificações. Até mais tarde.